Galera, no vídeo passado, que eu sei que a maioria de vocês não viu porque as views estavam bastante baixas, eu falei sobre algumas notícias que eu espero que aconteçam ao longo do mês de abril e discuti sobre alguns impactos que eu espero que elas tenham nos mercados, tanto domésticos quanto internacionais. Inclusive, eu falei sobre o tarifaço do Trump, que deveria sair no dia seguinte do lançamento do vídeo e que era um primeiro evento relevante do mês. E se vocês não viram o vídeo ainda, dá uma olhada. Eu vou deixar o card aqui do lado, vou deixar também a imagem do vídeo para que vocês consigam encontrar depois. Então, bom, naquele vídeo eu dei 3 calls com relação às notícias e errei o meu call com relação ao dólar, né, que como seria a dinâmica disso depois das tarifas do Trump. E basicamente, em resumo, na minha visão, o Trump faria um anúncio medíocre de tarifas lineares entre todos os países, de forma que todos seriam uniformemente tarifados em 10, 20, 30%. E em meio a isso, que não seria alguma coisa necessariamente tão prejudicial para a economia americana, mas com certeza seria prejudicial para a dinâmica de comércio internacional, o risco global aumentaria e uma boa parte dos recursos do mundo seriam direcionados para os Estados Unidos para segurar risco, né? E com isso, tanto o dólar seria apreciado por esse aumento de demanda, como também a gente veria alguma melhora nas bolsas americanas, porque algumas empresas iriam se beneficiar de medidas protecionistas. Mas na realidade o que a gente viu foi muito pior do que isso. A gente viu um pacote de medidas muito mais duros sendo apresentado de forma não linear entre os países, e enquanto alguns países foram taxados em 10%, teve outros que foram em 30%, 40%, 50%. É muita coisa. Dentre esses que foram mais tarifados estão a maioria ali dos países do Sudeste Asiático. E apesar de o Trump estar agindo como um completo maluco com relação a essas tarifas, a gente tem que considerar que ainda existe um plano por trás, algum racional para esse jogo que ele está jogando. E vamos lá, a gente tem duas grandes teses hoje que explicam um pouco desse racional, e essas teses não são excludentes entre si, de forma que elas duas podem acontecer em conjunto ou estarem com fundos de verdade dentro da cabeça do Trump, de forma que elas atuem em cenários diferentes para que tudo dê certo. Fato é que, aparentemente, na cabeça do Trump e da sua equipe, tudo parece que está dando certo de acordo com o plano. Porque, apesar de a gente ver impactos no mercado financeiro em um primeiro momento, apesar de a gente ver um alto de inflação e a expectativa de uma perda da atividade americana no curto prazo, no médio prazo, a inflação vai ser compensada pelo aumento da produtividade americana e também pelo aumento da renda, de forma que isso não importaria muito. E por quê, né? Como funcionaria isso? Vamos para a primeira tese do porquê o Trump está fazendo esse anúncio de tarifas. E a primeira tese passa pela promessa de campanha dele, o slogan dele de Make America Great Again. Ou seja, né, faça a América grande de novo, ótima de novo. Faça da América uma grande nação industrial. Traga emprego para a América, né, para os americanos. E como fazer isso? Tem que fazer com que as grandes empresas americanas voltem a contratar americanos. E uma forma de fazer isso é trazer de volta plantas industriais americanas de volta para os Estados Unidos. Então hoje, indústrias que estão no México teriam que voltar para o Rust Belt ou para Detroit, de onde saíram. Tem que fazer com que os microchips deixem de serem importados de Taiwan e passem a ser produzidos em grandes polos tecnológicos dos Estados Unidos, como é o caso do Texas ou do Vale do Silício. Tem que fazer com que os tênis da Nike deixem de ser produzidos no Vietnã e passem a ser produzidos nos Estados Unidos de novo, por americanos. E na cabeça do Trump, elevando os custos de trazer esses produtos para o mercado americano, seria uma forma de compensar essa diferença de custos com mão de obra, de forma que vale a pena para a Nike deixar de contratar vietnamitas para contratar americanos, com a finalidade de acessar o mercado americano. Eu nem vou falar muito do porquê isso é absurdo agora, eu vou deixar isso para depois, mas vamos passar um pouco para a segunda tese. O segundo projeto passa ali pelo Acordo de Mar-a-Lago. Que diacho é isso de Mar-a-Lago? Mar-a-Lago seria a residência de luxo do Trump na Flórida. E esse evento não se trata exatamente de um acordo. O nome acaba sendo uma referência a outros eventos da história americana e da história econômica também, que foram muito relevantes para ditar a dinâmica do dólar na reserva dos outros países. Como foi o caso do Acordo de Bretton Woods, que criou a dinâmica do dólar como reserva em outros países. Então esse Acordo de Mar-a-Lago seria uma estratégia do Trump e do seu gabinete de, além de criar uma depreciação do dólar, ou melhor, uma desvalorização, dado que seria algo planejado pelo governo, com a finalidade de tornar os produtos estadunidenses mais atrativos para exportação no resto do mundo, e com isso estimular o desenvolvimento industrial por meio da manipulação do câmbio, consistiria também de uma segunda etapa na qual os Estados Unidos teriam que convencer os outros países a substituir os títulos de dívida longa americana
por dívidas com juros mais baratos, ou melhor, uma renegociação da dívida americana. E apesar de que, sob algumas condições, essa tese de depreciação da moeda ou desvalorização da moeda para desenvolvimento industrial possa fazer sentido econômico, vou falar um pouco sobre o porquê isso parece ser absurdo também mais tarde, principalmente com relação a essa renegociação sem um planejamento, ou pelo menos sem informação suficiente para como isso seria feito nos outros países, principalmente considerando a dinâmica global atual. Mas antes de fazer uma avaliação desses planos mirabolantes, eu queria falar um pouquinho sobre como fica o Brasil nessa história. Isso porque o Brasil ficou na ponta menos pior com relação aos outros países. Junto com boa parte da América Latina, a gente ficou com tarifas lineares de 10%, ao passo que outros países ficaram ali com 20%, 25%, 30%, 40% em relação a produtos que são relevantes para a exportação brasileira. Isso é muito importante porque dá uma vantagem comparativa para o Brasil em relação ao comércio internacional. E um exemplo muito importante, o Brasil tem a Embraer como uma das grandes indústrias nacionais, uma grande produtora de aeronaves, né? Não só aviões, como também algumas outras aeronaves. E ela é uma competidora da Bombardier, que é uma empresa canadense que faz a mesma coisa e também exporta para os mesmos parceiros comerciais que o Brasil. Só que enquanto o Brasil está sendo tarifado em 10%, o Canadá está sendo tarifado em 25%. Será que o estadunidense vai preferir pagar as tarifas de 10% sobre os produtos da Embraer ou 25% sobre os produtos canadenses? E a mesma coisa vale para a WEG, que produz transformadores e motores elétricos e compete com outras empresas europeias. Só que enquanto a WEG vai ser tarifada em 10% sobre a exportação dos seus produtos industrializados, os países da União Europeia vão ser tarifados em 20%. E fora isso, a gente tem que considerar também que existe a perspectiva do Alckmin, a partir da semana que vem, iniciar uma sessão de negociação com o governo americano para a redução dessas tarifas. Principalmente quando a gente considera os setores de minério de ferro e de alumínio, existe uma margem muito grande para a redução dessas tarifas. Então, o Brasil atualmente tem tarifas muito maiores do que os Estados Unidos sobre os produtos importados e uma margem de redução muito alta também para que os Estados Unidos reduzam as suas tarifas. Então, as tarifas impostas sobre o Brasil, apesar de já serem baixas com relação ao que foi imposto sobre o resto do mundo, ainda tem uma margem para redução, principalmente quando a gente pensa para as matérias-primas. Mas bom, enquanto o Brasil pode respirar um pouco aliviado, pelo menos por enquanto, os Estados Unidos parecem ter dado um tiro no próprio pé. E de ontem para hoje, pelo que eu vi no noticiário, foram retirados mais de 1,5 trilhão de dólares dos mercados americanos. E a gente pode ver que tá tudo caindo. O dólar tá enfraquecido, o ouro tá enfraquecido, as bolsas americanas estão despencando, os ETFs estão quase todos no vermelho, as criptomoedas estão no vermelho. Praticamente todos os setores estão apresentando queda. Mas para onde que tá indo esse dinheiro? Tá indo para a criação de caixa nos países periféricos dos Estados Unidos. Por enquanto, tudo isso vai ficar alocado nesses países periféricos, enquanto a poeira não abaixa e os gestores possam ali tomar uma decisão mais racional de onde realocar esses ativos. Então, com exceção dos Estados Unidos, logo logo a gente deve começar a ver uma sessão de recuperação para os demais mercados, quando esse caixa for remanejado. O problema é que o risco, por enquanto, está muito alto para que se tome qualquer decisão. E por que eu digo que os Estados Unidos não entram nessa onda de recuperação? É porque por lá está sendo projetada uma recessão. E a gente vê isso não só nas movimentações das bolsas, como também no fechamento das curvas de juros em praticamente todos os vértices, além de uma alta da expectativa de inflação. Ou seja, a gente pode fazer a leitura de que o mercado espera que as empresas não assumam os custos de repassar sua produção de novo para os Estados Unidos, mas que elas repassem os custos das tarifações para os seus consumidores americanos, e com isso os Estados Unidos acabariam importando inflação no mundo todo, além de contratarem um crescimento mais baixo para os próximos anos, dado que a demanda interna vai ser retraída pelo aumento de custos. Mas a gente tem que levar em consideração também que o mercado vem precificando recessões dos Estados Unidos de forma consistente desde 2020, pelo menos. E que sempre esteve errando também, né? A bolsa continuou subindo, a gente não teve hard landing e o cenário que estava se desenhando para o futuro próximo era de prosperidade e uma manutenção de crescimento. Mas agora a gente vê uma mudança muito séria nas dinâmicas estruturais dos Estados Unidos com relação aos outros países. E a gente tem que ver também que os Estados Unidos estão contra todo o resto do mundo nessa guerra comercial que eles mesmos contrataram. E o problema disso é que, mesmo que exista um plano por trás do que o Trump tem feito até agora, pelas informações que a gente tem, esse plano é simplesmente ruim. Pensa comigo nas dinâmicas globais e como você tomaria a decisão sendo empresário. Em um cenário que você tem uma fábrica de carro no México, você tem duas opções agora. Ou você mantém a sua produção de carro no México, contratando mão de obra mexicana e sustentando a distribuição que você já tem contratada para os Estados Unidos, repassando as tarifas para os consumidores americanos, ou
você vai, desmancha a sua operação no México e abre uma nova planta industrial nos Estados Unidos, contratando a mão de obra americana em dólar, não mais em peso, e assume todo um novo custo de logística para a distribuição da sua produção, assumindo também os novos custos. E tem mais um detalhe muito importante que tem que ser considerado aqui também. Existe a chance de que ou o governo seja trocado e tudo isso seja derrubado, ou que tudo isso seja derrubado nas midterms depois de 2 anos. E se isso acontecesse, de o governo americano voltar atrás porque percebeu que fez merda, você iria se ferrar por ter investido nos Estados Unidos, porque você agora teria uma estrutura de custo muito mais cara do que os seus competidores, e além disso você perdeu muito dinheiro que poderia ter mantido a sua operação no México. Agora o salário que você está pagando é todo em dólar. Ou seja, a decisão mais racional para o empresariado é não fazer os investimentos nos Estados Unidos até entender se isso vai ser mantido ou não. E até lá, ficar repassando as tarifas para os consumidores estadunidenses. E o impacto disso para os Estados Unidos é um aumento de inflação, além também da redução de atividade pela retração da demanda doméstica. E além disso, o dólar fica em uma posição também prejudicada, né? Uma depreciação do dólar deve ser esperada, porque se os Estados Unidos não está crescendo, não existe motivo para uma demanda dessa moeda ou desses ativos americanos. Fora que a balança comercial americana também deve sofrer uma piora. E por fim, para a gente falar um pouco sobre a redução da dívida americana pela renegociação dos títulos de dívidas que estão em reservas internacionais dos outros países aliados, a gente tem que pensar que a depreciação da moeda não é um ótimo instrumento para que se faça isso, né? Uma vez que, com a moeda depreciada, você reduz a rentabilidade desses ativos. E, além de tudo, mais importante, irritar os seus parceiros em uma questão geopolítica não é a melhor forma de fazer com que os seus parceiros aceitem reduções nos ativos deles. Na verdade, do jeito que a situação se encontra hoje, os Estados Unidos deveriam ter medo que o Japão, China ou os países da União Europeia comecem a despejar no mercado internacional títulos de dívida americana, porque isso encareceria muito a emissão de novas dívidas pelo Tesouro americano e iria causar uma alta dos juros de longo prazo para as novas emissões. Bom, mas eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Espero que você tenha aprendido tudo que precisava sobre esse assunto. Se tem alguma coisa que ainda está nebulosa na sua cabeça, deixa aqui nos comentários para mim que eu tento responder. E obrigado, pessoal. Assistam aí os outros vídeos do canal. Tenho certeza que vai ter bastante coisa para vocês aprenderem. Obrigado.